receber toda a minha liberdade. Olá, meu nome é Zuleika, sejam todos bem-vindos a esse nosso segundo momento de espiritualidade. Eu sou Giovanni, estive com vocês no encontro anterior e aqui, como disse a Zuleika, nós prosseguimos no nosso momento e ainda estamos com o mesmo livro da semana passada, agora com o tema Pedagogia Espiritual dos Exercícios Inacianos, no livro Ter Deus Diante dos Olhos, do Padre Iglesias. O Padre Iglesias começa falando sobre a pedagogia espiritual dos exercícios inacianos, nos trazendo à memória o prólogo de São João, aquele início no primeiro capítulo do Evangelho de São João, no qual ele nos lembra sobre o encontro com Jesus Cristo. Quando rezamos, quando vamos à Santa Missa, quando fazemos nossas contemplações e meditações, nós fazemos o encontro. E assim como o Verbo que se fez carne veio a nós, vem também a palavra de Deus para nós. É preciso que nós compreendamos que Jesus traz para cada um de nós essa palavra, uma mensagem de amor, algo que Deus quer contar a todos nós. Zuleika, como nos exercícios espirituais de Santo Inácio, nós podemos ter uma orientação de como melhor trilhar este caminho, deste encontro maravilhoso com Jesus? Bom, Giovanni, eu acho que para falar dos exercícios, primeiro deveríamos explicar o que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Os exercícios nasceram da experiência do próprio Inácio. Ele primeiro os fez, para depois ir aplicando os exercícios a outras pessoas. E à medida que ele ia aplicando, ele ia aprimorando o método. Assim como os exercícios nasceram da experiência de Inácio e geram uma experiência também no exercitante. Eles geram uma experiência de encontro com Deus, porque os textos dos exercícios são textos bastante provocativos. São textos que envolvem a pessoa por inteiro, corpo, mente, imaginação, afetividade. E à medida que ele nos afeta, nessa experiência de afeto, ele faz sentir o que Deus quer na minha vida, na minha história, na minha realidade, no meu dia a dia. Porque a vida é um constante diálogo com Deus. E Inácio fazia tudo para ajudar essa comunicação entre Criador e criatura. Ele buscava ajudar o exercitante a se impregnar de Jesus, ou seja, a cristificar-se. Então, é quando na segunda semana ele vai pedir que o exercitante, ou seja, ele vai propor que o exercitante peça a graça. Pedirei aqui conhecimento interno do Senhor, que por mim se fez homem, para que mais o ame e o siga. Mas para que isso aconteça, é preciso você ouvir com o coração. Ou seja, Inácio diz, nos exercícios número 2, pois não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas sim o sentir e o saborear as coisas internamente. É esse sentir e saborear que faz que os exercícios nos afetem. Bom, partindo para a estrutura propriamente dita dos exercícios, você vai ter, primeiro, o princípio e fundamento. Nesse princípio e fundamento, como o próprio nome já diz, você vai perceber qual é o seu princípio e o fundamento da sua vida. Você vai entrar em contato com o plano amoroso do Deus Criador. Você vai se sentir criatura amada, em sintonia com a criação. Ou seja, é a relação entre Criador, criatura e criação. E essa relação faz com que você se sinta parte desse contexto todo, pertença, e é convidado a servir. Depois, você, na primeira semana dos exercícios, você vai ter uma experiência
na misericórdia de Deus, em clima de amor misericordioso, você se sente pecador perdoado, amado pela misericórdia de Deus. E nessa experiência brota um sentimento de gratidão. Nesse sentimento de gratidão, Inácio propõe que o exercitante, diante da cruz, faça o seguinte questionamento: o que tenho feito por Cristo, o que faço por Cristo, o que farei por Cristo, Senhor. Então, é aí que você faz uma reflexão da sua relação, do que você tem feito com Cristo. Para entrar na segunda semana, antes você faz o exercício do reino. O que é o exercício do reino? O exercício do reino, Inácio apresenta Jesus convidando o exercitante a participar da construção do reino. Ou seja, você faz parte disso, é pertença novamente. Daí você vai entrar na segunda semana. A segunda semana, você é convidado a contemplar os mistérios da vida de Cristo. Ou seja, desde a encarnação, infância, até a vida pública de Jesus. Você contempla na segunda semana. É aí que você vai pedir aquela graça de conhecimento interno do Senhor Jesus. Depois, nós temos a terceira semana. Na terceira semana, você vai ter um teste de autenticidade do discípulo. Ou seja, você vai testar a sua fidelidade. É uma confirmação da adesão total a Cristo no dia a dia, a cada dia, pela experiência de participação na paixão de Cristo. Na quarta semana, o exercitante contempla a ressurreição de Cristo. Propicia um alargamento da união com Cristo. Alarga o coração para experimentar esse amor, né, misericordioso de Deus, para abrir esse caminho para Jesus no nosso coração. Depois, você termina os exercícios com a contemplação para alcançar o amor. Na contemplação para alcançar o amor, você vai abrir caminho para a sua oração diária, para continuar a sua vida de oração, na percepção de que você pode ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Em tudo você pode olhar e ver Deus. No dia a dia, no pôr do sol, numa flor, na natureza, como pode também ver num pobre miserável, num Cristo que sofre naquela pessoa. É assim que ele nos convida a participar do amor de Deus. Realmente um caminho muito belo. É um processo. Santo Inácio nos coloca em processo. E esse processo está ligado à fé e presença de Deus em nossa vida. A fé, desde que o povo de Deus foi chamado, ela é uma experiência fundante, como aconteceu na vocação de Abraão, aquele que foi chamado para sair de sua terra e caminhar, e seguir adiante, entrar em processo. Também ela é relacional. Por muitos momentos no povo de Deus, houve aquele momento de haver uma relação direta com Deus. E a religiosidade é sempre isso, a busca de religar-se a Deus, de estar em relação com Deus. Mas a fé também deve ser abrangente. Ela não pode se deter aos ritos, não pode se deter às regras, não pode apenas se deter à estrutura eclesial. Ela precisa ir além. Nós precisamos reconhecer, como a Zuleika falou, a presença de Deus em tudo, das coisas mais belas que a gente encontra na criação e também nas coisas mais desafiantes, como a própria miséria humana. É para isso que nos lembra o Padre Iglesias que a espiritualidade naciana é fundamentalmente mística, ou seja, ela passa por esse processo de encontro direto com Deus, mas ela é também, ao mesmo tempo, eclesial, vive-se em comunidade. E também ela é comprometida. Nós precisamos ser verdadeiros mensageiros dessa palavra de Deus, que desceu até a história, que se encarnou em nossa vida e que continua, através de nossos gestos, nossos atos, a permanecer
junto daqueles que mais precisam de nós. Há também, o Padre Iglesias vai nos alertar, diferentes níveis de consciência quando nós estamos trabalhando a nossa fé. Há um nível, eu diria até que inicial, que todos passam por isso, em que a consciência da presença de Deus raramente aflora. É aquela situação em que, em alguns momentos, em alguns lampejos de nossa história de vida, nós estivemos sentindo mais perto a presença de Deus. Mas ela sempre esteve ali. É como um sol. Mesmo à noite, quando a Terra está como que oculta dos raios do sol, em nosso país, o sol ali está brilhando em outro lugar. E depois, no outro dia, nós vamos sentir de novo esses raios do sol. Não é Deus que desaparece de nossa vida, somos nós que não nos deixamos expor continuamente à graça dele. Há um outro nível de profundidade em que Deus se faz mais ou menos consciente em nossa vida. Na realidade, é a nossa percepção. Então, é quando a gente vê um belo pôr do sol, quando a gente vendo a beleza do mar ou do campo, percebe que ali está a presença de Deus, se deixa tocar. Pode ser também em momentos inusitados de dor, de perceber o sofrimento do irmão, de estar numa situação difícil. Em muitos momentos desse, a gente faz essa experiência de conexão direta com Deus. No entanto, há um modo que se dá em um nível mais permanente. Que modo seria esse, Zuleika? Esse tomar consciência da presença de Deus é de fundamental importância, porque seria o que Santo Inácio diz, na contemplação para alcançar o amor, ele diz o seguinte: quem ama, dá e comunica à pessoa amada o que tem. E também ele fala, assim como os raios do sol vêm do alto, todos os dons que temos vêm do alto. Ou seja, Deus partilha e comunica e nos dá tudo que ele tem. Então, essa consciência dessa presença de Deus é que nos faz sentir esse amor e fazer com que ela permaneça mais tempo na nossa vida. Porque quem vive com Deus essa relação de amor vai cumprir a vontade de Deus com alegria. Ou seja, ela vai partilhar toda a sua vida com Deus e com os outros, com os irmãos. Porque é como ele diz, que quem ama, dá e partilha tudo que tem. Então, você vai ter sempre Deus, ver Deus em todas as coisas. Os amigos de Inácio relatavam que Inácio era uma pessoa que parecia ter sempre Deus diante dos olhos. Em toda a vida, no cotidiano, nas suas ações do dia a dia, era como se ele tivesse sempre Deus diante dos olhos. Ou seja, ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. É aí onde a gente consegue ter mais a presença de Deus de um modo mais prolongado. Porque à medida que eu vou, como você disse, ver o sol, ver a lua, ver a natureza, ver as pessoas, os animais, em tudo nós veremos Deus. Então, aí eu vou partilhar. Como ele partilhou tudo isso comigo, eu também vou partilhar com ele. E aí é onde eu vou ter uma presença de Deus na minha vida. É o ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Perfeito. Assim, chegamos ao fim deste vídeo do momento de espiritualidade, o qual você sempre poderá acompanhar neste canal em pequenas porções, para que se vá conhecendo o valor, a grandeza e a riqueza da espiritualidade inaciana. Esperamos poder contar com você na próxima vez e esperamos estar aqui sempre mostrando melhor como amar e servir. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento
amor.